E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para juntos termos agora a nossa aula de número 20, nossa aula de recuperação. Hoje nossa aula será bem sintética, nós vamos estar trabalhando justamente os conteúdos pontuais dos quais nós teremos na nossa avaliação. Então, muita atenção, prestando atenção nessa aula, com certeza você se sairá muito bem na nossa prova de recuperação. Você do 7º ano, da EJA 3, muita atenção, vamos iniciar pelo conteúdo História do Circo, a essência da arte circense, que já trabalhamos sobre este conteúdo, já falamos de vários aspectos, só que hoje nós vamos estar tratando de pontos específicos deste conteúdo, para que você possa estar cada vez mais pronto para realizar esta avaliação. Vamos estar iniciando justamente por essa contextualização histórica, em que nós já conhecemos e sabemos que na China foram encontradas pinturas com quase 5.000 anos, mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Então já era a essência da arte circense presente na sociedade chinesa. Em 108 a.C., mais ou menos, em uma festa em homenagem a alguns visitantes estrangeiros, houve uma apresentação acrobática, que encantou também o imperador. Então, este determinou que as apresentações como estas deveriam se repetir todos os anos. Então, houve aí o incentivo do imperador para que estas apresentações circenses elas estivessem acontecendo constantemente. Então, isso iria acontecer todos os anos. Além disso, nós precisamos também focar aqui, prestem atenção aqui nesse tópico, tá? As pirâmides do Egito também trazem gravuras com malabaristas. Já em Roma, a história do circo foi um tanto quanto trágica. E aí nós temos aquele evento trágico em relação ao Circo Máximo, que foi destruído em um incêndio. Mas aí vocês precisam prestar atenção nessa imagem. A imagem que vocês têm aí na tela são justamente malabaristas que eram desenhadas, essas imagens, nas pirâmides do Egito. Então já eram características da arte circense presente também na sociedade egípcia. Então, as pirâmides do Egito também tinham lá suas expressões de artes através do malabarismo, fazendo uma alusão ao que nós temos no circo de hoje. O circo no Brasil. No Brasil chegou por volta de 1830 e aqui se adaptou às condições locais, tornando-se uma das mais importantes manifestações das artes cênicas por meio das famílias vindas da Europa. E aí, como nós havíamos falado, essa questão das artes cênicas com grande força no circo é justamente pela relação que existe com o teatro. Então, fiquem bem atentos a essa informação. Nós temos vários elementos artísticos, várias expressões de arte, porém, quando nós estamos trabalhando com o circo, o que fica muito próximo desse tipo de arte é justamente o teatro. Porque, por exemplo, nós vamos ter lá o palhaço que vai estar interpretando. Então, ele trabalha uma personagem, ele cria uma personagem
para interagir com o público, para estar desenvolvendo todo aquele trabalho cênico. Então, o circo e o teatro têm uma relação muito próxima. Então, caso vocês precisem, fiquem aí atentos justamente a essa informação, que dentre todas as manifestações artísticas, o teatro é uma que está com grande força dentro do circo. Essas famílias vindas da Europa, elas se manifestavam em apresentações teatrais. Os ciganos, vindos também da Europa, apresentavam-se ao público de cidade em cidade, nos espaços que lhes eram concedidos. E aí nós vamos ter toda aquela contextualização histórica que mostra também que nas arenas tinham os espetáculos circenses ao ar livre. Então depois foi criando toda essa característica da tenda. E aí todo esse formato de circo que nós conhecemos hoje. E como nós temos aí essa imagem que ilustra muito bem na nossa tela toda essa propriedade que existe na arte do circo. E também vale salientar que o palhaço brasileiro, quando nós fazemos um comparativo com o palhaço europeu, eles têm uma considerável diferença de um para o outro. Os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e interesse dos espectadores. Por conta disso, o palhaço ganhou características diferentes do personagem europeu, que lá, na Europa, nós tínhamos um palhaço que era mais calado e que realizava mais mímicas e que possui um humor sutil. Já o palhaço brasileiro não. É aquele palhaço totalmente extrovertido, que gosta de falar muito, gosta demais de interagir com o público. Então tem toda uma relação de afetividade entre o palhaço brasileiro e o brasileiro, porque é justamente esse elemento de adequação. Então, se eu tenho um público que gosta mais dessa interação, da conversa, da participação, de estar em contato um com o outro, então o palhaço ele começou a ter esse processo de reestruturação. Então, o palhaço europeu ele era mais sutil, ele era mais calmo, falava menos e fazia mais mímicas. O palhaço brasileiro não, ele é o oposto. Ele é muito animado, ele é muito extrovertido, ele fala demais, até pelos cotovelos. Então, são essas as diferenças entre o palhaço europeu e o palhaço brasileiro. Fiquem atentos nesta informação. Para finalizarmos essa parte de revisão sobre o circo, a essência da arte circense, eu gostaria de focar com vocês um dos personagens do circo, que são os malabaristas. A arte dos malabares também já era praticada na antiguidade em cerimônias religiosas. Na China antiga, já se usavam pratos girando, equilibrados em varinhas. Já na Grécia e no Egito, a preferência eram por bolas e, mais tarde, por tochas acesas. Então, fiquem atentos aí a esta imagem. Vocês observam que nós temos ali uma personagem do circo que está em cima de uma bola. Claro, neste momento está fazendo um processo de equilíbrio. Só que a arte que é feita por este personagem é justamente o malabarismo. Então, quando vocês tiverem alguma imagem que tiver uma relação direta do que está sendo feito com as mãos, então é o foco maior da personagem. Neste caso aí, você tem o malabarista, que é justamente essa personagem que tem a grande missão e responsabilidade de equilibrar, seja qual for o objeto que esteja sobre as mãos. Então, pode ser lá as bolas, os pratos em varinhas, tochas de fogo, existem alguns também que utilizam as facas. Então, são vários elementos que os artistas dos circos, eles usam. E lembrando, tá, gente? Eles usam esses materiais porque eles são treinados para isto. Então, não tentem de forma alguma fazer alguma manobra de circo na casa de vocês. Tá certo? Então, sobre a arte circense, esses são os pontos essenciais que vocês precisarão na nossa prova daqui a pouquinho. Agora, nós vamos fazer aqui uma abordagem sobre a imagem na arte e na mídia. Também bem breve, bem pontual, exclusivamente o que cairá na prova. Então, muita atenção para essas informações que eu trago para vocês em relação às imagens.
Primeiro, claro, é importante nós analisarmos a imagem e funções. Nós temos aí, se a imagem visa vender um produto, é uma arte comercial. Se a imagem visa desenvolver uma campanha de alerta para a sociedade, é uma arte de conscientização social. Então, nós temos aí duas imagens. Digamos que essas duas imagens estão na nossa prova. Não estão, tá? Vamos só imaginar. Temos aí essas duas imagens. E aí eu pergunto a você, analise e diga-me qual dessas imagens aí é uma arte comercial. Então, automaticamente, você olha para as duas e, pela definição, nós vamos dizer que onde tem aí, suco bom, não tem sede que resista, nós temos aí justamente uma propaganda. Então, o intuito dessa imagem é vender um produto. Logo, nós dizemos que é uma arte comercial. Do lado, nós temos aí uma campanha. Então, se ligue na estrada, não use ao volante. Perceba que nós não temos aí dizendo o que não é para usar enquanto estiver ao volante. Porém, nós temos visto que essa mensagem está no aparelho telefônico. Então, essa é uma imagem de cunho social, visa conscientizar a sociedade, principalmente os motoristas que utilizam os transportes e, vez ou outra, acabam também utilizando um aparelho telefônico no mesmo momento, o que gera um grande problema, podendo colocar em risco tanto a vida do condutor do veículo, quanto das demais pessoas que fazem parte da sociedade e que passam pelas vias. Então, observem, se a imagem visa vender, imagem comercial. Se a imagem ela visa conscientizar, nós temos aí uma arte com função de conscientização social. Não esqueçam disso. Além disso, nós temos também dois tipos de imagens que nós precisamos analisar, que é justamente a caricatura e a escultura. A caricatura é um desenho exagerado, que visa justamente enfatizar de forma exagerada as características de uma pessoa, de um animal ou de um objeto. A caricatura ela revela um retrato bem-humorado, cômico ou até irônico, no que se refere aos aspectos físicos do objeto caricaturado, ou seja, aquele que foi desenhado. E os aspectos também psicológicos ou comportamentais, como gestos, vícios, hábitos peculiares e particulares das pessoas. Então, a caricatura, como vocês podem ver aí, onde tem várias, é justamente esse desenho exagerado das pessoas, objetos, animais, enfim. E, claro, ressalta uma característica principal daquela pessoa. Então, se nós temos, por exemplo, a caricatura de alguém que usa barba, digamos que vamos fazer uma caricatura minha. Então, nessa caricatura, poderia exagerar na barba, fazer uma barba enorme, porque geralmente é esse o intuito da caricatura, é pegar uma característica da pessoa e exagerar a partir dessa característica. Por exemplo, existem algumas caricaturas do Pinóquio. Então, é o desenho do bonequinho lá de madeira, o tradicional que nós conhecemos, mas exige um exagero no nariz, por exemplo. Então, é desse modo que a caricatura é desenvolvida. Então, deem uma olhadinha aí nessas imagens, gravem esse nome, caricatura, essa imagem exagerada. Do lado, nós temos aí um pensador sentado e nós temos uma escultura, que é justamente a arte das formas espaciais em terceira dimensão. Isso é, seu significado está na transformação da matéria bruta em peças com significado, produzida em relevo. Então, é justamente toda a estrutura que ela tem suas dimensões, ela tem essa terceira dimensão, ela tem esse significado a partir da estrutura. Digamos, por exemplo, que pegamos uma pedra e vamos começar a esculpir essa pedra. E aí a gente cria uma imagem, um tronco de uma árvore através da pedra, por exemplo. Então, aquilo ali nós chamamos de escultura, que é justamente esse alto relevo, essa condição que nos dá de observar a obra por completo, de um lado, do outro. Então, isso é escultura. Tá certo, gente? Toda essa relação que existe com aquilo que a gente consegue ver
todos os lados desta obra. Por fim, nós temos aqui a xilogravura, que é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre um papel ou outro suporte adequado. Esse processo é muito parecido com o carimbo. A xilogravura ela tem essa característica, inclusive, dessa proximidade com o carimbo, visto que existe a madeira ela vai ser esculpida, ali vai ficar em alto relevo, a tinta vai ser passada sobre a madeira, quando coloca o papel que tira, é como se fosse um carimbo. Então, a imagem ela vem, como vocês podem ver aí, ó, nessa imagem ao lado dos folhetos de cordel, tem exatamente na madeira uma xilogravura. E o alto relevo é para gerar justamente isso. Ó. Percebam que a tinta foi passada sobre a madeira, porém apenas na parte do desenho que estava mais alto, onde a madeira ela foi rasgada, é que a tinta pega. Então, quando coloca o papel, apenas esse desenho que vocês estão vendo virá na folha de papel que foi colocada sobre a madeira. E uma informação muito importante, a xilogravura ela é muito usada desde a antiguidade, justamente esse uso no folheto de cordel. Então, nós temos aí a literatura popular e uma das características é que a capa ela seja com a xilogravura. Então, é uma característica da xilogravura, mas vale salientar que a xilogravura ela pode ser usada em capa de livro, na parte interna do livro, em uma página à parte, na literatura de cordel, numa camisa, enfim. A xilogravura ela pode ser estampada em qualquer material que seja adequado a ela. Ok? Então, gente, aqui nós temos as referências do nosso material e quero desejar a todos vocês uma excelente prova. Façam com calma. Se prestarem atenção direitinho, se vocês prestaram atenção na aula, com certeza vocês farão uma excelente prova. De fato, hoje é a nossa última aula. Então, gente, um cheiro no coração, muito obrigado e muito sucesso!